Tudo bem? Nessa aula de hoje da disciplina de Iniciação Científica do curso de Licenciatura em Pedagogia, nós vamos estudar os métodos de pesquisa. Essa aula ela será dividida em duas, então essa é a parte um, a outra será a parte 2. E nessa primeira parte a gente vai tratar dos principais métodos da pesquisa científica, os quatro principais. Na aula parte 2, a gente trará os métodos que são mais comumente aplicáveis dentro da área de ciências sociais. Bom, a primeira pergunta que surge em relação à temática dessa aula é o que seria esse método científico. Bom, um método científico pode ser definido como um conjunto de regras básicas para realizar uma experiência que garantem objetividade da pesquisa, validade e confiabilidade dos dados obtidos. E por que é importante a gente seguir essas regras? Bom, seguir essas regras vai aumentar a aceitabilidade do seu trabalho de pesquisa pela comunidade científica, uma vez que ele vai apresentar, ao segui-las, o que a gente já disse, objetividade, validade e confiabilidade dos dados. Bom, então qual que seria a diferença entre método e técnicas de pesquisa? O método ele vai estabelecer o que deve ser feito, ao passo que as técnicas de pesquisa vão indicar como devem ser feitos. Bom, e como diferenciar isso de forma mais prática? Um dos métodos que a gente vai estudar é o método estatístico, como o próprio nome já diz. Ele se baseia na utilização de ferramentas estatísticas para se analisar o fenômeno, tais como média, mediana, desvio padrão, correlação, para explicar esses fenômenos. Então, isso seriam as técnicas estatísticas. O que fazer seria o método estatístico. Bom, a gente traz também aqui a definição de Tartucci, 2006, onde diz o seguinte: o método científico é a expressão lógica do raciocínio associada à formulação de argumentos convincentes. Bom, em relação aos quatro métodos, eles são os seguintes: indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo e dialético. O método indutivo ele é caracterizado pela generalização, onde o pesquisador parte da observação de situações específicas para obter conclusões gerais. Já o método dedutivo ele é oposto, ele parte para particularização, onde o pesquisador parte da observação de uma situação geral, estabelece uma premissa, para explicar as características de um objeto individualmente. Já o método hipotético-dedutivo, nele o pesquisador identifica um problema, estabelece uma ou mais hipóteses para resolvê-lo e depois testa se essas hipóteses são falsas ou não, ou seja, irá corroborá-la ou refutá-la. Já o método dialético, ele parte do princípio de confronto de ideias, onde é estabelecida uma tese inicial, que por sua vez é confrontada por uma antitese, que seria a antítese, que é por característica contraditória, e por fim identifica-se a síntese no final, como resultado dessa ponderação, dessa análise e confronto dessas ideias. Lembrando que essa síntese ela pode dar origem a uma nova tese, que é fruto, por exemplo, da junção da tese com a antítese iniciais. Bom, vamos aos exemplos então para ficar mais claro. O método indutivo aqui, nele, o pesquisador ele realizou as seguintes observações particulares. O cachorro, ele tem pelos. O gato, ele tem pelos. O cavalo também tem pelos. Partindo dessas três observações, ele conclui, que seria a nossa premissa geral, por indução, que todos os mamíferos são peludos, uma vez que cachorro, gato e cavalo são mamíferos. Tá? Então, aqui a gente tem uma análise indutiva, onde o pesquisador percebe que todos esses animais são mamíferos, e por observação particular, que todos têm pelos, o que o leva a concluir, indutivamente, que todos os mamíferos têm pelos. O segundo método, que seria o método dedutivo, parte da seguinte situação exemplificativa. A gente tem uma premissa geral inicial, onde todas as frutas elas têm sementes, é dito isso, e aí eu vou analisar os casos em particular. Laranjas e uvas são frutas, caso particular.
Então, por dedução, eu vou concluir que laranjas e uvas têm sementes. Então, percebam que aqui eu tenho uma premissa inicial sendo estabelecida, eu vou analisar situações em particular e, por dedução, eu levo a uma particularização dessa análise. Então, aqui a gente tem que o pesquisador parte da premissa que todas as frutas têm sementes e analisa algumas situações específicas, particulariza, para validar essa premissa. Se ao avaliar as laranjas e as uvas e uma ou mais delas não possuir semente, a premissa deve, portanto, ser reformulada. Percebam que é um método oposto ao indutivo, aqui a gente tem a particularização e não a generalização. Bom, outro método seria o método hipotético dedutivo. O método hipotético dedutivo é um método de tentativas e erros, que consiste na formulação de hipóteses e tentativas de falseamento delas. Esse método não visa a verdade absoluta, pois parte da premissa de que o conhecimento absoluto não é alcançável. Só que, por lógica, a gente tem que quanto mais hipóteses forem refutadas, fatalmente mais o pesquisador se aproximará da verdade. Bom, e quais seriam as etapas que ilustram, que permeiam esse tipo de método? Tudo se inicia com uma situação, um problema que deve ser analisada, que seria a problematização, seguida pela observação do fenômeno em si. Observado o fenômeno, o pesquisador vai formular suas hipóteses e testar essas hipóteses, por exemplo, por meio de experimentação de campo, de laboratório, por estudo de grupos. E aí, conduzido esses testes de hipótese, só existem dois caminhos possíveis. Um deles seria a refutação, tá? Onde as hipóteses elas foram falsas, não foram verificáveis, ou a corroboração, onde as hipóteses foram ditas como sendo válidas, tá? Foram comprovadas. Por fim, a gente tem o nosso quarto método, que é o método dialético, que compreende três etapas: a formulação da tese, a antítese e a síntese. Aqui a gente traz uma figura de uma série de peixes que estão mortos, tá? E aí, a partir disso, o pesquisador formula uma tese, onde ele diz que a mortalidade desses peixes se deve à vegetação que se encontra neste lago. Formula-se, portanto, uma antítese que é contraditória, tá? Onde a mortalidade dos peixes é dita tendo por causa a alta concentração de cromo na água, e aí a síntese ela vai trazer essas duas informações, essas duas afirmações, onde existe uma combinação de fatores que influenciam na mortalidade, e que parte dela é causada pela vegetação e parte pelo excesso de cromo na água. Então percebam que a síntese, nesse caso, é uma junção da tese com a antítese. Aqui estão as nossas referências utilizadas nessa aula para avaliação, aprofundamento dos estudos e até a próxima.